Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o trigo. Os estoques de trigo no final da safra 19/20 foram um dos menores dos últimos anos e para ajudar a gente a entender esse cenário, os fatores que levaram a essa diminuição dos estoques e o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente recebe aqui o Alan Silveira dos Santos, ele que é superintendente de gestão de oferta da Conab, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Guilherme. Muito bom dia a todos. Podemos iniciar? Alan, vamos começar falando sobre esses estoques, né? A gente terminou a safra 19/20 com os estoques bastante baixos, de acordo com o último levantamento da Conab. O que levou a gente a ter esses estoques baixos? Qual que é o tamanho desse estoque reduzido nesse momento? Bom, são duas informações a respeito disso que eu acho que são cruciais. Primeiro é a produção. A produção nacional ela teve uma quebra significativa aí na safra 2019-2020, ela ficou abaixo da média aí dos últimos 10 anos. Então, por questões climáticas, principalmente, aí, nós tivemos grandes problemas na safra do Paraná. Então, a gente já teve uma dificuldade em relação a isso. Outra questão é a questão de uma revisão do número de moagem industrial, né? A gente usa as informações da Abitrigo e aí entre a safra 17, 18 e 18, 19, a gente utilizou um número que aumentou em quase 1 milhão de toneladas aí a moagem interna nacional, foi uma revisão, acho que é positivo a gente sempre revisar esses números. Esse número a gente utiliza bastante o da Abitrigo, né? Que é um número mais consensual do mercado. Mas essa mudança aí, principalmente na safra 18 e 19, consumiu no cálculo aí do estoque de passagem, a gente teve uma redução de 1 milhão de toneladas. Então, a gente já vem com o estoque de passagem reduzido aí desde 2018, 19, que já era o menor nível aí dos últimos anos, e agora se acentua esse estoque reduzido, né? Agora passou para 100 mil toneladas, dada essa safra que tivemos uma quebra significativa. Só para pontuar, né, nosso quadro de suprimento total, nacional, da oferta de trigo, a gente tem os estoques de passagem, a produção e as exportações. As exportações esse ano tiveram um patamar acima da média, justamente por causa desse quadro de oferta e demanda interna que já é bastante ajustado. Mas mesmo assim a gente vai fechar com estoque de passagem de 100 mil toneladas, que é o valor mais baixo da série, aí, pelo menos dos últimos 10 anos. E aí, esse cenário de estoques reduzidos foi um dos fatores que contribuiu para a valorização do preço do trigo no Brasil, que até estimulou o aumento no cultivo para essa próxima safra? Com certeza. A perspectiva de os preços do trigo, né, no mercado interno, eles vinham caindo aí no mês de junho, mas eles ainda estão num patamar favorável, né, um patamar superior do último ano. Então, com essa divulgação do quadro de balanço de oferta, essa perspectiva de um estoque baixo, no último levantamento de safra que a Conab divulgou na quarta-feira, a gente já prevê aí um aumento de área plantada para a próxima safra de 13,7%, né? E fechar aí em 2,3 milhões de hectares aí a área plantada no Brasil inteiro. Então, com certeza, o estoque de passagem baixo, né, que se reflete no preço pago ao produtor, o cenário de dólar alto, que também torna mais caro a importação do produto externo. Então, tudo isso, né, dá sustentação para o preço interno e estimulou esse crescimento de área para a próxima safra. E aí, ela com essa estimativa de aumento de área, o que a gente deve esperar de produção e aí dos estoques para a próxima safra? A gente deve ter mais trigo entrando no mercado brasileiro? Bom, em relação ao mercado nacional, né, a gente estima aí para a próxima safra, segundo o último boletim de grãos da quarta-feira, que já teve uma revisão significativa, uma produção total de 3,3 bilhões de toneladas. Então, é uma produção acima da média dos últimos anos. É claro que isso é de acordo com
com uma estimativa, né, uma previsão. A gente vai depender basicamente da produtividade, né? O número de área eu acho que já é um número um pouco mais concreto, né? A produção a gente estima em 6,3 milhões de toneladas. Os eventos climáticos até agora não prejudicam a produtividade e a gente estima que a produtividade vai estar dentro do cenário normal, né? Mas é claro que a gente vai ter que acompanhar aí os próximos meses para confirmar esse número de produtividade. Em relação aos estoques finais, né, mantendo-se esse aumento de área, esse aumento de produção, um aumento significativo de 20% em relação a essa safra que fechou, os estoques finais a gente já estima em cerca de 800 mil toneladas. Então, já seria um pouco superior ao que nós iniciamos o último ano safra e recuperaria parte, né, desses estoques que acaba que esse ano foram consumidos em função dos preços altos para a cultura. Eu vou pedir para você só repetir o valor esperado para esses estoques, que deu uma pequena falhada nesse momento. Assim, a gente estima para o final da safra 2020-21 um valor de 868.000,6 toneladas de estoque de trigo, tá bom? E aí a partir de agora, a Conab vai continuar fazendo seus levantamentos, acompanhando esse desenvolvimento dessa safra e trazendo sempre as suas atualizações nessa expectativa de produção, que o produtor precisa ficar bastante atento, que pode mexer com o mercado, né? Sim. O levantamento é feito mensalmente, né, do boletim de grãos, né, a gente atualiza essas informações de produtividade, principalmente, mas podendo atualizar de área também. Então, acho que isso daí pode ser um bom parâmetro para o produtor pensar em preço, né? Pensar em estratégia de comercialização, mas ainda haverá outros levantamentos de safra. Esse número é revisado a cada acompanhamento que é feito a campo, né? Junto a campo, também tem o mapeamento das culturas via satélite, que a gente acompanha o desenvolvimento vegetativo. Então, a gente faz todo o acompanhamento climático e de pesquisa de campo também. Então, mensalmente, esse número é revisado de acordo com as novas informações que nós colhemos a campo e colhemos a partir dos estudos meteorológicos e do mapeamento. Alan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para o trigo, para os estoques de trigo aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade. O recado que eu deixo é de o produtor contar com a Conab, né? A gente está fazendo um trabalho bem sério de acompanhamento do produto, tanto por geoprocessamento quanto trabalho de campo. Né, a gente faz essas estimativas mensais e também nós divulgamos as nossas conjunturas semanais que a gente consegue adiantar um pouco do mercado interno e externo. E é isso. Pode contar com a Conab sempre que for possível, sempre que for necessário, a gente está à disposição aí de vocês e da sociedade como um todo. Muito Alan, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. O Alan Silveira dos Santos, ele que é superintendente de gestão de oferta da Conab, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do trigo aqui no Brasil. Segundo o último levantamento de grãos divulgados pela Conab na última quarta-feira, os estoques nacionais do cereal ao final da safra 19/20 são os menores dos últimos anos. A gente pode até apontar os menores dos últimos 10 anos, segundo o que o Alan contou para a gente. Esses estoques baixos se dão em dois fatores principais. O primeiro deles foi a quebra na safra 19/20, principalmente lá no estado do Paraná, uma produção bastante abaixo da média dos últimos 10 anos do Brasil e também um aumento na moagem, um aumento no consumo do trigo. Com isso, esses estoques ficaram na casa das 100 mil toneladas. A expectativa a partir de agora é que esse estoque reduzido mexeu no mercado, aumentou as cotações do trigo, o que estimulou um aumento na área cultivada para essa próxima safra e a expectativa de aumento também na produção com relação aos últimos anos. A Conab já estima um estoque de passagem ao final dessa safra 2021 na casa das 800 mil toneladas. Um aumento bastante significativo, puxado por esse incremento no cultivo em 2020.
Claro que a Conab e nós aqui do Notícias Agrícolas vamos seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra, trazendo sempre todas as informações que podem mexer com a sua atividade no campo. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.